o presidente norte-americano Donald Trump, ele sugere que o Irã deve se render completamente, né, para esse conflito ter fim. E aí eu pergunto, qual o senhor acha que é a possibilidade disso acontecer? A possibilidade de o Irã, de o regime iraniano, se render completamente aos Estados Unidos e a Israel, uma rendição incondicional. Qual possibilidade o senhor acha disso acontecer? Muito difícil adivinhar, mas extremamente improvável com esses termos que isso aconteça, né? Eu acredito que todo governo responde à sua população interna e uma rendição total dessa maneira, como está colocada, só se realmente a situação ficasse muito grave para a população do Irã e aí eles exigissem isso do governo, o que parece muito distante da realidade, levando em consideração todo o contexto que, enfim, a gente já tem visto, né? Esse discurso, na verdade, me parece uma simplificação. É como o Donald Trump, como outros líderes semelhantes a ele não tem necessariamente a mesma postura de chefe de Estado que outros chefes de Estado procuram manter, que é, às vezes, né, de seriedade, de distanciamento, uma protocolização do cargo de chefe de Estado. No caso do Donald Trump, ele procura aproximar de um grupo ali, e também acredito que a forma como ele se coloca em termos de imagem pessoal acaba forçando um pouco que ele utilize uma linguagem muito aberta, pouco técnica, né, pouco específica, justamente porque o que ele está procurando ali é uma reação, ele está procurando um engajamento, ele está procurando manter a atenção. Então, se ele entrega dados, se ele entrega as estratégias futuras nesses discursos, ele não consegue chegar a nenhum dos objetivos dele. Ele precisa manter todo mundo atento e alarmado para que aí todo mundo responda e mantenha o foco naquilo que ele quer que o foco seja mantido, né? Então, esses ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos no Irã, eles não são uma coisa que vem aleatória e tampouco são uma coisa que tem data marcada desde o início do governo Trump. A inserção desses episódios também parece, de alguma forma, responder ao termômetro da política interna dos Estados Unidos, que vai ter, a gente sabe, as midterms em novembro, vai substituir boa parte do poder legislativo, e atualmente há projeções de que o Partido Republicano, que é o partido do presidente Trump, ele vai perder espaço. Então, quando você vem num contexto em que eles iniciam o ano, né, fazendo um retrospecto, fazendo um ataque na Venezuela, que conseguiram sequestrar o Nicolás Maduro e tirá-lo do poder, mas deixaram o próprio chavismo e ainda não conseguiram necessariamente todos os objetivos materiais, né, digamos assim, econômicos, apesar de a abertura, né, comercial, principalmente no setor do petróleo, estar sim sendo encaminhada lá. Então a gente tem uma vitória parcial declarada como uma vitória total e, na verdade, a questão de fundo, a questão moral, que seria, né, uma mudança de governo na Venezuela, não foi completamente atingida. Como isso não foi atingido e pegou muito mal, dias depois ele mudou o foco para a Groenlândia. Fez ameaças, teve a cúpula em Davos, eles fizeram negociações, o assunto morreu. E aí a gente viu que tudo isso tinha a ver com uma crise interna que estava explodindo em relação aos protestos contra o ICE em Minnesota e em todos os Estados Unidos, por muitos motivos, além da morte de 2 cidadãos estadunidenses por violência policial injustificada. E aí, com a explosão desse movimento no início de fevereiro, a gente também viu ali o vencimento do tratado entre Estados Unidos e Rússia para controle de armas. Isso tudo acaba levando no dia 12 de fevereiro a um recuo do presidente Trump em Minnesota e na estratégia de repressão do ICE, que não foi totalmente retirada, mas foi desescalonada com muita, né, expressividade, ou seja, a situação está muito mais amena, tanto que a gente deixou de ouvir falar, e agora que o assunto saiu de voga, aí ele teve mais um revés político, que foi a Suprema Corte dos Estados Unidos declarando inconstitucional o tarifaço como um todo. E aí ele precisa responder a isso de alguma forma, então ele vai apoiar um ataque É claro que as coisas não são, né, não é a única causa e a única consequência, mas dentro do contexto que a gente observa, é assim que as coisas vão se construindo. Ele vai
apagando uma derrota com uma atitude extremamente estridente no ramo da diplomacia.